Bem-vindos à continuação da nossa série Nos Passos de Abraão. O objetivo dessa série, que iniciamos no mês de agosto, é seguirmos o exemplo desse personagem do Antigo Testamento, seu exemplo de fé, o exemplo de fé de Abraão. Na Epístola aos Romanos, Paulo se refere aos crentes, aos discípulos de Cristo, como aqueles que andam nas pisadas da fé de Abraão. E ele também diz lá em Romanos 4, que Abraão é pai de todos nós. Quando ele diz pai de todos nós que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Hoje, então, nós vamos começar uma espécie de segunda temporada dessa série. Na primeira temporada, nós tivemos 6 episódios, ou 6 pregações, no capítulo 12 de Gênesis, onde começamos a estudar sobre a vida de Abraão. Na verdade, a gente começou um pouco antes do capítulo 12. Na primeira mensagem, nós tratamos de eventos importantes, e aí eventos importantes antes de Abraão, e aí recorremos a textos antes do capítulo 12, eventos que serviram para preparar o palco da narrativa aqui de Gênesis para a chegada desse personagem, Abraão. Esses eventos antes de Abraão foram a criação, a queda, no caso, a queda do homem ao pecado, quando o homem se tornou pecador pela desobediência a Deus. Outro evento foi o dilúvio e também a Torre de Babel. Isso foi o que nós vimos no primeiro episódio e na nossa primeira mensagem. No segundo episódio, então, aqui no capítulo 12, os versículos 1 a 13, nós vimos o chamado que Deus fez a Abraão. Muitos anos depois de Deus ter falado à humanidade, lá ter agido no meio humano na Torre de Babel, Deus se apresenta no palco, então, novamente, da história da humanidade, chamando Abraão para ir para uma terra estrangeira, onde lá Deus iria abençoar muito. No terceiro episódio, capítulo 12, versículos 4 a 9, nós vimos então como Abraão respondeu a esse chamado de Deus. Vimos que ele respondeu com fé, com obediência, com perseverança e com o testemunho público da sua fé no Senhor. No quinto episódio, de como ele respondeu foram o terceiro e o quarto episódios. No quinto episódio, os versículos 10 a 16, nós vimos a descida de Abraão ao Egito. Ele estava mais ao norte aqui em relação ao Egito, ele estava mais para o norte do mapa, já no sul de Canaã, e então ele desce para o Egito. E como nós vimos, também foi uma descida na sua fé. Abraão, querendo escapar da adversidade, de uma fome severa que surgiu na região, ele foge para o Egito e, infelizmente, faz isso com estratégias pecaminosas para tentar se dar bem. O resultado disso foi que ele acabou colocando a si mesmo e a sua família num beco sem saída, uma situação muito delicada, onde ele não tinha mais o que dizer, não tinha mais nada para fazer, nada que ele por si mesmo pudesse fazer para reverter a situação. Mas aí, no último episódio, dos versículos 17 a 20, nós vimos Deus, o herói dessa história, agindo nos bastidores e livrando o seu servo das mãos de Faraó. Deus fez isso, o livrou. Embora Deus tenha feito isso, libertado Abraão da encrenca que ele se meteu, por causa da sua estratégia pecaminosa, por causa das suas mentiras, Abraão teve que encarar algumas consequências do seu pecado. Embora Deus tenha livrado ele do problema, da dificuldade, mas não o livrou das consequências que ele iria colher por causa do seu pecado. Então, Gênesis 12 termina com Abraão sendo envergonhado diante de Faraó, sendo expulso do Egito, como diz os versículos 18 a 20, vamos ler Gênesis 12, 18 a 20, diz assim: chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía.
terminou sendo expulso do Egito, consequência dos seus pecados. Então, como fica agora a situação de Abrão, depois de passar por uma situação tão constrangedora, em que ele colocou a sua esposa em perigo, depois que Faraó descobriu as suas mentiras, desmoralizou ele, agora que ele foi envergonhado e expulso do Egito, como fica a situação de Abrão? O que fazer quando somos confrontados por causa dos nossos pecados? Gênesis 13, versículo 1 a 4, será onde nós vamos nos deter mais hoje à noite. Gênesis 13, 1 a 4. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, além desses versículos que nós lemos, principalmente até o versículo 13, vai tratar principalmente de um conflito aí que vai surgir entre Abraão e o seu sobrinho Ló, não um problema entre eles em si, mas um conflito que eles vão precisar resolver. Mas antes de a gente se prender aqui nesse conflito, nós precisamos perceber que essa cena apresentada aqui coloca diante de nós também uma atitude de Abraão em relação ao que tinha acontecido antes, no capítulo 12. Apesar do foco principal do texto aqui ser desse problema, dilema que eles vão ter que resolver, mas nós precisamos dar atenção também à atitude de Abrão em relação ao que ele tinha feito antes no capítulo 12. Ele tinha saído da terra da promessa, tinha fugido para o Egito com medo de passar fome, não confiando em Deus, e para isso ele usou meios pecaminosos para tentar escapar das dificuldades. Enfim, o seu pecado foi descoberto, foi confrontado publicamente, e no capítulo 12 termina só desse jeito, que ele foi expulso. Mas pare para pensar como estaria o coração desse homem, depois dessa vergonha que ele passou. Como estaria o coração de Abraão depois que o seu pecado foi exposto e confrontado, e ele até expulso do Egito? Escute, quando o nosso pecado é confrontado, só há uma de duas coisas a fazer. Ou você endurece o seu coração e arrogantemente não admite que pecou, ou você humildemente e em arrependimento busca a reconciliação com Deus. Ou você endurece o seu coração e arrogantemente não admite que errou, ou você, em humildade, se arrepende e busca a reconciliação com Deus. O que é que nós vemos acontecer aqui com Abrão? Antes, seguindo um caminho pecaminoso, ele desce para o Egito. O pecado não foi ele descer para o Egito, mas a atitude dele, essa descida para o Egito, refletia também um deslize na sua fé, uma queda na sua fé. E o que nós vemos agora, nos versículos iniciais do capítulo 13, é que ele vai retornar, subir para Canaã, para a terra da promessa, e esse retornar para a terra da promessa envolve também um retorno para Deus. Abrão aqui está saindo do Egito e geograficamente ele volta para a terra que Deus tinha prometido, mas espiritualmente ele também está voltando para Deus. O que nós temos aqui é o caminho de um homem arrependido. O que percebemos aqui em Abrão é o caminho de um homem arrependido. O tema do nosso episódio de hoje é o retorno de Abraão a Canaã e para Deus. Retorno de Abraão a Canaã e para Deus. E à medida que nós vamos aqui acompanhando esse retorno de Abraão, eu quero aproveitar e destacar 3 lições sobre arrependimento
Lições que precisamos aprender, que não podemos deixar escapar aqui do exemplo de Abrão. Então, andando aqui nos passos de Abraão, uma primeira lição que podemos aprender sobre arrependimento é esta: todo arrependido busca a Deus. Todo arrependido busca a Deus. Versículo 1 diz: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. E no versículo 3 e 4 diz: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Até aí. Aqui nós vemos Abraão, de novo, seguir o caminho de todo homem arrependido. Em que direção uma pessoa arrependida anda? Em que direção anda uma pessoa arrependida? Apenas uma, em direção a Deus. Uma pessoa arrependida, ela para de seguir ou de continuar no seu caminho pecaminoso e volta-se para Deus. E é exatamente isso que Abraão está fazendo aqui. Não só pelo fato de ele estar saindo do Egito, mas o que ele vai fazer. A narrativa de Gênesis 13 apresenta aqui para nós a jornada de Abraão saindo do Egito. A gente vê que o caminho geográfico que ele vai seguir é mais do que simplesmente sair de lá. Que ele poderia simplesmente ter saído e ter voltado para onde ele estava antes, para o Neguebe, mas ele vai além disso. Sim, ele vai voltar para o Neguebe, como diz o versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, que era o local, quando ele tinha chegado na terra prometida, foi o local onde, enfim, ele se fixou por mais tempo, fixou moradia. Mas nós vemos aqui que ele não continua no Neguebe, ele sai do Egito, vai para o Neguebe, mas o versículo 3 diz: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Para ser mais preciso, para um local que ficava entre Betel e Ai. Agora, por quê? Porque Abraão, quando retornou do Egito, ele dá essa esticada na sua jornada e vai até Betel. Por quê? Se a gente se lembrar do que aconteceu em Betel, nós já estivemos por lá com ele, melhor, entre Betel e Ai, a gente vai entender o porquê de ele não ter ficado em Neguebe, de ele ter esticado um pouco mais a viagem. Quando, na primeira vez que ele chegou na Terra Prometida, que ele passou por Betel, entre Betel e Ai, lá foi o lugar onde ele fez o segundo altar ao Senhor. Quando ele chegou no coração da terra, em Siquém, ele fez o altar ao Senhor. Depois, quando ele chegou entre Ai e Betel, ele fez um segundo altar ao Senhor. Olha o versículo 3 de novo. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Versículo 8 do capítulo 12 vai falar desse momento, quando ele fez esse altar ao Senhor. Versículo 8 do capítulo 12. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Percebe o que está acontecendo? Esse homem que tinha pecado contra Deus, foi desmoralizado por causa do seu pecado. Ele está voltando do Egito, vindo para a terra que Deus tinha prometido para ele, e ele não se contenta em ficar onde ele já estava em Neguebe. Ele continua a sua viagem, estica a sua viagem até esse local onde tinha um altar ao Senhor. Você percebe o que está acontecendo? Abraão está buscando um lugar de adoração. Depois daquele vexame no Egito, Abraão está ciente do seu pecado contra Deus, porque naquela situação faltou confiança no Senhor e por isso ele mergulhou em outro pecado. Eu imagino que a essa altura ele já tinha se reconciliado com a sua esposa,
admitido perante ela que a escolha dele não foi tão sábia como ele pensava, que ele havia colocado a sua esposa em perigo. Acredito que até esse ponto as coisas já estavam resolvidas com Sarai. Mas havia um peso ainda na consciência de Abrão. Ele sabia que ainda precisava acertar as coisas com Deus. E é isso que ele está fazendo aqui ao buscar esse local onde tinha um altar ao Senhor. Ele estava buscando esse encontro com o Senhor. Estamos vendo aqui um homem arrependido, que no momento ele tem um único objetivo, que é o principal objetivo de toda pessoa arrependida: encontrar-se com o Senhor. Claro, na época não se tinha o entendimento de que se pode invocar o nome do Senhor, o Senhor de qualquer lugar. Por isso é que Abraão está buscando aqui um local oficial de adoração. Irmãos, o verdadeiro arrependimento sempre nos conduzirá em busca de Deus. Assim como a força da gravidade sempre puxa as coisas para baixo, o arrependimento, a força do arrependimento, sempre nos busca ou nos puxa em direção a Deus. Pessoas arrependidas seguem o caminho de voltar-se para Deus. O arrependimento puxa as pessoas de volta para Deus. Não é isso que significa arrependimento na prática. Você está indo num caminho de rebelião contra Deus, mas dá meia volta para voltar-se para Deus e para a sua vontade. O arrependimento acontece quando você decide que vai deixar de se alimentar com as alfarrobas do pecado e vai voltar-se para Deus, encontrar-se com Ele para poder dizer: ó Deus, pequei contra Ti. Irmãos, quando alguém está no pecado ou cai em pecado, o que evidencia que essa pessoa tem uma busca verdadeira por Deus é esse elemento aí, o arrependimento. E o que evidencia que esse arrependimento é verdadeiro é essa busca implacável por Deus. O verdadeiro arrependimento nos faz buscar de modo implacável o encontro com o Senhor. E preste bem atenção, essa busca por Deus envolve mais do que simplesmente comparecer no prédio da igreja. Essa busca por Deus envolve mais do que simplesmente aqui e acolá participar de algum culto. Pessoas, de fato arrependidas, elas fazem como Davi, quando pecou com Batseba, foi confrontado pelo profeta Natã. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pessoas arrependidas, elas admitem que pecaram e elas confessam o seu pecado. Outro detalhe importante: pessoas arrependidas não se veem, elas não têm essa percepção de si, de que elas têm o direito de exigir alguma coisa. Porque elas se veem como devedoras e não como pessoas que têm direitos. É isso que um verdadeiro arrependido pensa de si. Essas pessoas se humilham e estão dispostas a arcar com as consequências do seu erro, é isso. Eu tenho um exemplo de um camarada que, depois que seu pecado foi descoberto, ele mandou uma mensagem para os líderes que estavam cuidando da situação, e nessa mensagem ele instruía quanto aos passos que deviam ser dados para definir a situação dele. Ele mesmo estava orientando como a situação, o caso dele devia ser tratado. Isso não mostra que há arrependimento. Isso mostra que a pessoa não está ciente ou considerando a gravidade da sua ofensa a outros. Um outro caso, de uma pessoa que na confrontação do seu pecado dizia estar arrependida, mas não conseguia pontuar
pelo que ela estava arrependida. Ora, se a pessoa que diz estar arrependida não consegue dizer, eu pequei nisso, e nisso, e nisso, esse arrependimento, no mínimo, é duvidoso. Mas eu tenho um exemplo de um outro irmão que, tendo pecado, simplesmente disse, eu vou aguardar o que os meus líderes decidirem e vou me submeter. É isso que o verdadeiro arrependimento faz. Ele não exige, não estabelece regras. Ele apenas está disposto a se submeter. O arrependido não faz exigências porque ele sabe que a aceitação por parte daqueles a quem ele ofendeu não é direito, é só graça se vier essa aceitação. E o maior ofendido com os nossos pecados é o próprio Deus. E dele nós não merecemos aceitação, dele nós não merecemos perdão, não merecemos. Mas é o que uma pessoa arrependida, de verdade, mais quer. O perdão de Deus. Pessoa de fato arrependida, o que ela mais quer é o perdão de Deus. Por isso o arrependido, como a gente pode ver no exemplo de Abraão, ele não encontra paz, não se aquieta, enquanto não se coloca diante de Deus para dizer, como diz no Salmo 51:4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E nesse pedido de perdão, ele roga, purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Ele não quer simplesmente ouvir que foi perdoado, ele quer estar certo também de que o seu pecado foi limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Senhor, Salmo 51:9, apaga todas as minhas iniquidades. E é o que de fato Deus faz quando Ele perdoa. Ele apaga todas as nossas iniquidades. Não está mais na nossa conta as nossas dívidas por causa dos nossos pecados. Uma pessoa arrependida, ela não descansa enquanto não encontra o perdão de Deus. Abraão não se aquietou enquanto ele não pôde ir até aquele altar invocar o nome do Senhor. Versículo 4 do texto diz, ele fez as suas jornadas, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e o que ele fez quando chegou lá? Final do versículo 4. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Fico imaginando que havia até uma ansiedade nele de chegar logo ali para poder fazer isso. Invocar o nome do Senhor. Acertar as coisas com Deus. Se você tem pecado contra o Senhor, siga esse exemplo aqui. Agora está até mais fácil, você não precisa ir até a igreja, ir até um altar. Então, não durma, não trabalhe, não coma, não faça qualquer outra coisa enquanto você não se colocar diante do Senhor arrependido e confessar o seu pecado. E é muito claro pelas Escrituras que se você fizer isso, o Senhor perdoará seus pecados e irá lhe purificar de toda injustiça. Deixe-me dizer uma coisa para você que ainda não é crente. Qualquer relacionamento com Deus começa primeiro com arrependimento. O primeiro passo para o relacionamento com Deus é o arrependimento. Por isso a palavra de Deus, ela tem uma só mensagem para aqueles que ainda não são cristãos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando Jesus Cristo veio, a sua mensagem era arrependimento. A mesma mensagem de João Batista, arrependimento para remissão de pecados. Essa é a mensagem inicial de Deus para você. Arrependa-se. Atos 3:19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É isso que uma pessoa arrependida mais busca. O perdão de Deus, o próprio Deus. E o que é que você mais busca na sua vida? Reflita bem sobre isso. Abraão não se aquietou enquanto não pôde invocar o nome do Senhor.
Andando ainda aqui nos passos de Abrão, uma segunda lição que podemos aprender sobre arrependimento é que a prosperidade ou a falta dela não é um obstáculo para buscarmos o Senhor quando estamos arrependidos. De novo, a prosperidade ou a falta dela não é um obstáculo para buscarmos o Senhor quando estamos arrependidos. O versículo 2 diz: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E a riqueza de Abraão, ela está sendo mencionada aqui no versículo 2, para depois ser contraposta com a riqueza de Ló, outro personagem aqui desse capítulo, com a riqueza de Ló que vai ser mencionado lá no versículo 5. Mas por enquanto nós não vamos focar nisso, vamos continuar mantendo foco nessa jornada de Abraão em busca do Senhor. E o que eu quero que você veja é que essas muitas riquezas de Abraão não se tornaram um obstáculo para ele não buscar o Senhor. Abraão está saindo do Egito, agora numa situação bem melhor do que quando ele chegou. Quando ele tinha saído do Negueb para o Egito, ele tinha saído por causa da situação meio complicada lá no Negueb. No versículo 10 do capítulo 12 diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Olha a ênfase, era grande a fome na terra. E a ideia aqui dessa fome grande, era severa, pesada. E agora que ele vai sair do Egito, no capítulo 13, essa mesma palavra é usada para se referir à riqueza dele. Há pouco, o narrador usou a palavra pesada para falar da fome na terra. E agora, alguns versículos depois, ele vai usar essa palavra pesada, que é traduzida aqui como muito, para falar da riqueza de Abraão. Abraão, versículo 2, era muito rico. Ou seja, juntando todo o gado, toda a prata, que na época era mais precioso do que ouro, mais valioso do que ouro, e todo o ouro que ele tinha, a sua riqueza era bastante pesada. A ideia aqui é que Abraão era riquíssimo. Ele prosperou. Mas observe que Abraão não olhou para a sua riqueza e pensou: deu certo. A gente passou aí um vexame no Egito, mas no fim estamos saindo bem. Estamos saindo de boas. E numa situação bem boa. Não. Ele não continuou nesse caminho pecaminoso de não confiar no Senhor só porque ele tinha prosperado. Não. Ele entendeu que ele tinha pecado e que tinha uma coisa mais importante do que as suas riquezas: a reconciliação com Deus. Ele não usou o momento de escassez para tentar justificar as suas ações pecaminosas. Quando ele pecou, foi talvez usando isso como fundamento, mas depois que ele se arrepende, ele não usa essa dificuldade passada para tentar justificar as suas ações pecaminosas. Não. E também a sua prosperidade agora não encheu o seu coração a ponto de ele achar: não é necessário mais buscar o Senhor para a reconciliação. O fato de ele ter enriquecido, mesmo numa situação que ele estava falhando contra Deus, ele não fez a leitura disso como: Deus está me abençoando apesar do meu pecado, então não preciso me reconciliar com Deus. Não. Deixe-me colocar assim: um coração arrependido não usa como justificativa as suas adversidades para ter pecado. Coração arrependido não vai usar as dificuldades, as adversidades como justificativas para ter caído no pecado.
E um coração arrependido não se apega à prosperidade como se não precisasse de Deus. As dificuldades não justificam que escolhamos caminhos pecaminosos. E a prosperidade não deve nos fazer agir como se não precisássemos de Deus. Aqueles que buscam justificar seus pecados, usando desculpas, como desculpa as dificuldades, apenas estão manifestando orgulho no seu coração. E aqueles que não veem necessidade de buscar a misericórdia de Deus em arrependimento porque se veem como autossuficientes, porque são bem abastecidos por causa das suas riquezas, apenas estão mostrando a grande arrogância no seu coração. Por isso aqui, Abrão é um bom exemplo para nós. Quando ele pecou, ele não ficou dando desculpas, depois que se arrependeu. Senhor, eu pequei, mas é porque a gente ia passar necessidade. Senhor, eu pequei, mas é porque a gente poderia ser morto. Não. E quando estava riquíssimo, ele não ignorou a necessidade de buscar o Senhor. Deixe-me fazer alguns alertas aqui, irmãos. Primeiro, para os crentes, vamos dizer, pobres. Irmãos, há vários cuidados que precisamos ter quando se trata da nossa vida financeira. Sim, a vida não é fácil. Na maioria das vezes, não podemos comprar o que queremos, nem quando queremos. E por causa disso, mais do que ninguém, devemos praticar o contentamento. Contentamento é uma questão de santidade, uma questão de piedade. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E no versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento, com respeito à nossa situação de bens materiais, com relação a finanças, com relação ao que possuímos, contentamento é uma questão de santidade, de piedade. Ao nosso redor, o mundo comercial tenta semear em nosso coração o descontentamento. Tenta semear em nosso coração a ideia de que nós precisamos ter o último produto que foi lançado, que a nossa felicidade vai depender de termos o último iPhone, de termos o carro do ano, de termos as melhores roupas, os melhores acessórios, seja lá o que for. O mundo tenta semear em nosso coração descontentamento para que nós possamos ir comprar mais e mais e mais e muitas vezes acumular coisas desnecessárias. Então, mais do que ninguém, nós que temos recursos limitados, estou me dirigindo especialmente a esse grupo, nós que temos recursos limitados, devemos buscar ser disciplinados em nossa vida financeira, devemos trabalhar para sermos bons mordomos do dinheiro e dos recursos que Deus tem nos dado. Podem vir e vai vir, de vez em quando, momentos de escassez em nossa vida, como aconteceu com Abrão. E aí nós precisamos ter a sabedoria que eu confesso que ainda estou em busca, de, nas altas temporadas, nos momentos das vacas gordas, como se diz, termos sabedoria para reservarmos algumas coisas para as baixas temporadas, para os períodos de escassez. Conheço um casal que tem um ganho bem limitado, mas esse casal se disciplina a ponto de ter uma reserva
para que, se faltar o ganho por alguns meses, aquela reserva possa auxiliar por um tempo. O seu auxílio emergencial, o próprio casal tem o seu, como é que eu posso dizer? Produz o seu auxílio emergencial. Confesso que ainda não cheguei lá, mas temos que aprender e cuidarmos disso. Irmãos, se não formos prudentes, o tempo que ganhamos mais será o tempo de maior aperto. Talvez alguns aqui poderiam contar dessa experiência, de períodos em que ganharam mais e que foram os períodos mais difíceis. Pode ser que o Senhor lhe abençoe com a prosperidade. Pode ser que ainda nesta vida Deus esteja reservando prosperidade para você. Mas primeiro, nós precisamos aprender a ser fiel com o pouco. Se você não consegue honrar o Senhor com o pouco, é claro que você não honrará com o muito. O desafio aqui para nós é nos disciplinarmos para gastarmos menos do que ganhamos. E mais uma coisa, irmãos, cuidado com a avareza e com a inveja. Pobres, não se ofenda com essa palavra, a maioria de nós aqui se encaixa nessa categoria aqui. Pobres, quando são avarentos e têm inveja daqueles que têm riqueza, estão dispostos a difamar os outros, estão dispostos a difamar seus irmãos mais prósperos. E Deus nos livre de matarmos e invejarmos por causa das nossas cobiças. Deus nos livre de matarmos reputações e invejarmos por causa de nossas cobiças. Se Deus lhe abençoar com riqueza é uma coisa. Agora, você se apressar para ser rico é outra. Cuidado. 1 Timóteo 6:8 diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Cuidado. Agora, para os irmãos mais abastecidos, com dinheiro, com bens, por favor, vejam o exemplo de Abrão. Sua riqueza não o distanciou de Deus. A riqueza do nosso pai da fé não o distanciou de Deus. Se você é rico, bem abastecido de bens, dinheiro, propriedades, escute. A prosperidade testa a nossa fé tanto quanto a escassez. A prosperidade testa a nossa fé tanto quanto a escassez. Não é à toa que Jesus disse que quão difícil é entrar os ricos no reino dos céus. Mas nós veremos um pouco mais sobre isso no próximo episódio, talvez. Mas por enquanto eu quero lembrar que você deve prestar bastante atenção naquelas passagens que são diretamente para os ricos, como 1 Timóteo 6, o texto que a gente estava aí há pouco, versículos 17 e 19, 1 Timóteo 6, 17 e 19, onde Paulo diz para Timóteo dizer isso para os ricos da igreja de Éfeso. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Essa mensagem para aqueles que são mais abastecidos porque essa é a inclinação, essa é a tentação de que quem é rico seja orgulhoso, de que quem é rico desvie o seu coração de confiar no Senhor para confiar nas riquezas, de tirar a sua esperança do Senhor para colocar essa esperança na riqueza. E Paulo deixa claro que a riqueza ela é instável. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua riqueza na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que a sua riqueza neste mundo, ela seja bem pequena em relação à grande riqueza que você tem produzido para a eternidade. E lembre-se também que tudo que você tem pertence ao Senhor e você prestará contas de cada recurso, de como você usou cada recurso neste mundo. Não é pecado ser rico, de modo nenhum. Nem é pecado aumentar suas riquezas. Se você tem como aumentar suas riquezas, faça isso. Mas é pecado você não honrar o Senhor com as suas riquezas e bens. Quando precisar buscar o perdão de Deus, siga nos passos de Abrão. Não use a escassez ou qualquer dificuldade como desculpa para não ter seguido o caminho, para você ter seguido o caminho do pecado, se esse for o caso. E nem deixe de buscar o Senhor como se não precisasse dele, por causa das suas riquezas. Ainda nos passos de Abrão, uma terceira e última lição. Aprendemos também que o verdadeiro arrependimento melhora o seu relacionamento com o próximo. O verdadeiro arrependimento melhora seu relacionamento com o próximo. Não é o foco do nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de ler os versículos 5 a 9 de Gênesis 13. Gênesis 13, versículos 5 a 9. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló, olha como Abrão vai tentar resolver essa questão: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Não vamos entrar aqui nos detalhes desse conflito aqui que o texto traz, mas você percebe que Abrão, um homem agora arrependido, nesse caso aqui com Ló, ele não está pensando primeiramente em si. Algo que a gente vê um pouco disso no capítulo 12, naquela situação em que ele vai sair do Neguebe, um pouco preocupado com a sua própria vida, até a vida da sua esposa fica até em jogo, acaba que eles por um tempo se dá bem por conta disso, mas agora no capítulo 13 nós vemos esse homem abrindo mão do seu direito, que era direito dele, de poder escolher. Tá bom, Ló, vamos resolver aqui, eu vou escolher para onde eu vou, e aí você depois pega o outro rumo. Ele abre mão desse direito, e ele dá essa liberdade para o seu sobrinho. Eu vejo nessa atitude de Abrão os reflexos do arrependimento, do seu encontro com o Senhor, ele buscando aqui um caminho que vai eliminar os conflitos entre ele e Ló. Agora, imagine que Abrão saiu do Egito, riquíssimo, e ele não está nem dando bola para o que aconteceu lá, para o seu pecado ter sido descoberto, ele ter sido confrontado, desmoralizado. Imagine que não há nada de arrependimento nesse homem. Ele não está com essa ideia de ir buscar o Senhor o quanto antes. Imagine que essa é a situação. Você acha que, se fosse esse o caso, aqui ele iria dar prioridade para Ló, abrir mão do seu direito para Ló? Não, com certeza não. Mas pessoas arrependidas e perdoadas, e que estão cientes de que não merecem o perdão, elas são pacientes, elas são amáveis, elas são gentis com as outras pessoas.
Aqueles que estão cientes do valor do perdão de Deus concedido a nós, expressam gratidão a Deus por esse perdão em como elas se relacionam com as outras pessoas. Pessoal, o perdão de Deus nos dá a sensação de que nós precisamos fazer alguma coisa. A alegria, a gratidão é tão grande por esse perdão que nós não merecíamos, que a gente fica naquele sentimento de que eu devo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, embora não devamos, embora Deus não diga que devamos. Mas a gente fica querendo fazer alguma coisa para expressar a nossa gratidão. E parte disso é essa atitude em que nós temos em relação às outras pessoas, em como nos relacionamos com as outras pessoas. Quando o nosso arrependimento é verdadeiro, quando a nossa busca por Deus é verdadeira, isso melhora o nosso relacionamento com o próximo. Assim como as pessoas elas são afetadas negativamente quando nos afastamos do Senhor, elas são abençoadas quando retornamos para o Senhor. Elas experimentam da nossa parte a mesma coisa que recebemos de Deus. E o que é que um contrito, um arrependido recebe de Deus? Aceitação, perdão, misericórdia, paciência, amor. Por isso nós precisamos colocar diante de nós o perdão de Deus em nosso favor e agirmos, a instrução é agirmos com os nossos ofensores da mesma forma que Deus agiu conosco e age conosco. Colossenses 3:13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Por que faríamos isso? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Efésios 4:32 diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É para repassarmos aos outros, nos nossos relacionamentos, aquilo que Deus tem concedido a nós. Se temos entendido o valor do perdão de Deus na morte de Cristo, não é para fazermos como aquele homem a quem o seu Senhor disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não reproduzirmos as bênçãos de Deus em nossa vida, nos nossos relacionamentos, entre essas bênçãos, o perdão é uma maldade. Ou seja, não perdoar como Deus tem nos perdoado, isso é uma atitude má, servo malvado. A ideia contrária dessas palavras é: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti. Irmãos, nós que cremos em Cristo, somos tão abençoados, recebemos um perdão eterno por uma ofensa de valor eterno. Deus, por causa da morte de Jesus no seu lugar, perdoou seus pecados, pecados que tanto o ofendiam que, se não fosse esse perdão, você seria lançado no lago de fogo eterno. Mas através de Jesus Cristo, recebemos de Deus tanta misericórdia, tanta graça, tanta paciência, tanto amor, tão grande perdão. E é nessa mesma atitude que você deve se relacionar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com os irmãos em Cristo, com as demais pessoas. Cabe essa pergunta aqui: nos arrependemos de verdade? Nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados? A maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, elas vão nos ajudar a discernir isso. Homens verdadeiramente arrependidos
vão melhorar no seu relacionamento com a esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas de modo geral. Mulheres verdadeiramente arrependidas vão se relacionar melhor com seu esposo, com seus filhos, à medida que prezamos o perdão de Deus aos nossos pecados. Melhoramos todos os relacionamentos. Aqui, Abraão foi muito paciente, gentil, abnegado. Ele renunciou. Ele foi altruísta com seu sobrinho. Diante de uma situação que o direito era dele, a prioridade era dele. Mas sabe por que ele agiu dessa maneira? Porque antes ele tinha buscado implacavelmente o Senhor para tratar do seu próprio pecado. Pessoas que são abençoadas por Deus por causa de arrependimento verdadeiro são bênçãos na vida de outras pessoas, são bênçãos nos seus relacionamentos. Pessoas que são abençoadas por Deus por causa de arrependimento verdadeiro são bênção nos seus relacionamentos. Para concluirmos, em Gênesis 13, 8 a 9, como Abraão busca a solução aqui para o problema, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peste que te aparte de mim. Se fores para a direita, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Esses versículos aqui é Abraão sendo uma bênção para Ló. Porque a bênção do perdão de Deus, era muito mais pesada que as suas riquezas e do que as riquezas que ele podia ter. Abraão podia ter olhado, pensado numa estratégia, qual seria a região que iria lhe favorecer mais, para fazer prosperar mais os seus negócios, torná-lo mais rico. Mas a bênção do perdão de Deus era muito mais pesada do que as suas riquezas. No início do capítulo, Abraão estava em busca de uma riqueza maior do que o seu muito gado, prata, ouro. Abraão estava atrás do perdão de Deus. A riqueza aqui não era a coisa mais importante. Essa é a palavra final que eu quero deixar para você. Não há riqueza maior para buscarmos do que o perdão de Deus. Isso não é uma proibição para você investir, multiplicar as suas riquezas, aumentar as suas riquezas, mas para nós colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Não há riqueza maior para buscarmos do que o perdão de Deus. E eu expresso esses desejos, que cada um de nós sempre se arrependa dos seus pecados e não nos sintamos tranquilos, em paz, enquanto não encontramos o Senhor em busca do seu perdão. Que haja intranquilidade em nosso coração até que possamos chegar diante do Senhor e alcançar o seu perdão. E que o nosso arrependimento seja sempre verdadeiro e não venhamos a usar a desculpa das dificuldades para termos vacilado ali, deslizado acolá, e que não sejamos impedidos de buscar o Senhor por causa dos nossos bens. Que não haja no nosso coração indiferença para o Senhor, como se não precisássemos dele, porque aqui eu já tenho tudo o que eu quero. Que o perdão de Deus aos seus pecados melhore a maneira como você se relaciona com os outros. E se você nunca foi abençoado com o perdão de Deus, a minha oração é que Deus conceda a você o verdadeiro arrependimento, a ponto de você buscar implacavelmente o Senhor, invocar o nome do Senhor dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus Cristo disse que esse homem que fez essa oração, ele desceu para casa justificado. Se você se arrepender verdadeiramente, fizer essa oração sincera, você voltará para casa justificado, perdoado, ou seja, com a maior riqueza que o homem pode ter, perdão de Deus. Vamos orar. Nosso Santo Pai, abre os olhos do nosso entendimento, ó Deus, para nós enxergarmos o quanto nós somos abençoados pelo Senhor, por termos recebido de Ti, ó Deus, algo que não merecíamos de modo algum por conta própria. Nada que tenhamos feito, ó Deus, foi o suficiente para alcançarmos o Teu perdão. E, Senhor, obrigado porque o Teu perdão não está à venda, não está à conquista por meio dos nossos esforços, porque é certo que nenhum de nós assim seria perdoado. Obrigado porque o Senhor gratuitamente nos perdoa, porque o preço que deveríamos pagar pelos nossos pecados, Cristo já pagou em nosso lugar. Senhor, abre o nosso entendimento para vermos o quanto somos abençoados de termos em Cristo recebido o Teu perdão. E tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que ainda não se arrependeram verdadeiramente. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que é o Senhor quem concede o arrependimento. E nós te rogamos que o Senhor conceda esse arrependimento a essas pessoas, para que elas te busquem, para que elas creiam em Cristo como seu Salvador, recebam de ti o perdão eterno para os seus pecados. E sejam ricas por ter o maior bem que se pode ter, que é o próprio Senhor. Te faço essa oração em nome e nos méritos de Cristo. Amém.